Já estou online, eu vejo ainda como pré-live, todo mundo está me ouvindo. Olá pessoal, boa tarde. Estava em dúvida se eu já estava online ou não estava. Vamos lá, boa tarde a todos. Bom, primeiro, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse momento especial que a gente vive todos os anos, né? Para quem já está no e-commerce há algum tempo, a gente já está super familiarizado com esse momento. É um momento especial, é a nossa festa, né, no e-commerce. Então, é um momento em que a gente coloca o máximo do nosso conhecimento, o máximo do nosso conteúdo à disposição dos nossos usuários, dos nossos clientes, né, lá na ponta, que vão executar as melhores compras possíveis, que eles já têm essa expectativa de economizar o máximo que eles possam durante a Black Friday. Então, é um momento que eu fico muito feliz em fazer parte já há alguns anos, porque é quando a gente consegue atirar com todo o nosso conhecimento, todo o nosso carinho pelo consumidor da forma mais cirúrgica e mais especial possível. E é para isso que a gente está aqui hoje, né? Então, o nosso objetivo com esse webinar é a gente conseguir trazer para você, anunciante, algumas informações e algumas alternativas que você vai ter para utilizar a plataforma aí da melhor forma possível para conseguir engajar os seus afiliados, para conseguir gerar ainda mais resultado através do canal de afiliação durante o mês de novembro, durante a Black Friday, e que aprendamos também as lições que vão nos servir também para outros períodos, que não necessariamente os períodos sazonais. Na apresentação de hoje, a gente vai passar por alguns temas específicos, certo? Então, me avisem se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tem um chatzinho aqui com perguntas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui no chat, a gente não precisa esperar o final para mandar as perguntas, mas no final a gente organiza esse fórum de perguntas e respostas com vocês. Então, sempre que vocês tiverem qualquer informação mais específica que vocês precisem, também tem todos os canais que a Ewing disponibiliza para vocês ao longo da jornada, aí não precisamos deixar todas as perguntas concentradas aqui. Se tiver alguma outra que surja depois, a gente vai estar super aberto para atender também. Hoje a gente vai passar por 4 pontos especificamente e gostaria de ser sucinto. Então, como que a gente consegue tocar nesses 4 pontos da maneira mais eficaz possível? A gente vai falar sobre o que esperar dessa Black Friday, né? Como definir ali algumas das suas estratégias para o canal de afiliação, como monitorar o desempenho e a análise pós-campanha, né? Quais as lições que a gente tira na análise. Para isso, é super importante sempre reforçar que a gente está focando aqui no canal de afiliação. Tudo que a gente vai falar é linkado ao canal de afiliação, ao canal que a gente gerencia em parceria com vocês, ou que vocês usam a nossa plataforma para gerenciar. Então, vamos lá. Começando, o que esperar, né, dessa Black Friday? Bom, primeiro, acho que falar de crescimento na Black Friday parece um pouco óbvio, né? Um pouco chovendo molhado, mas para essa Black Friday especialmente, a gente tem uma expectativa ainda maior. Basicamente por quê? Gente, esqueci. Meu vizinho está cortando a grama, então vocês vão ouvir alguns barulhos, alguns ruídos aqui ao longo da apresentação. Espero que não atrapalhe a compreensão de vocês, né? Mas tem um barulho de cortador de grama e vez ou outra algum cachorro, passarinho também por aqui. Então, voltando, por que a gente falar de crescimento nessa Black Friday não é especificamente chovendo molhado? Porque a gente sabe, né, que no Brasil a gente tem 2 formas muito claras de crescimento que está por vir, né? Tanto em usuários que fazem a sua primeira compra online, então a gente ainda tem uma base muito grande de brasileiros que não consomem através do e-commerce, preferem ir na loja e fazer sua compra, quanto, por outro lado, de usuários que não estão dentro da internet ainda.
gente tem uma parcela importante da população brasileira que ainda não tem acesso à internet. E isso vem melhorando a cada ano, né? Então, a cada ano que passa, mais pessoas fazem compras online, a cada ano que passa, mais brasileiros têm acesso à internet, permitindo-os uma possível compra pelo nosso canal, né? Pelo canal online. E aí, quando a gente pensa nesse cenário, esse crescimento ano após ano já é um crescimento dado. Tem um outro ponto que é importante, que é quantas compras um mesmo usuário faz ao longo do ano. E esse número também vem crescendo. Então, a gente está falando sobre usuários que, por exemplo, uma pessoa, né, o Fernando, no ano 2019, comprou 5 produtos online, o Fernando, no ano de 2020, possivelmente compre 7, 8, 10, 15 produtos online. Né? Então, essa mudança de comportamento de o usuário passar a consumir mais online, né, depois que ele entra nesse mood, nessa facilidade que a internet traz, e ele começa, inclusive, a incluir produtos que não são necessariamente os produtos que ele comprava antes, como produtos de limpeza, como produtos que são dificilmente alteráveis. Ele sabe que não precisa ir no mercado para saber que aquele alvejante é um alvejante seguro. É a marca que ele confia, não vai ter nada ali que vai mudar de um mês para o outro, ele pode executar essa compra online, não precisa chegar lá, comparar, trocar, etc. Então, esses números, essas características já fazem com que a gente fale de crescimento naturalmente. Mas aí vem 2020 pregar uma grande surpresa, né, em todos nós, com a questão que todos estamos vivendo, que é a pandemia e os impactos que ela traz na nossa vida. No caso do e-commerce, esses impactos, eles também passam, além de todas as mudanças, né, individuais, pessoais que a gente está experimentando, né, e todo o lado negativo dessa história toda, para o e-commerce gerou um nível de velocidade, de aceleração, né, nesse processo de usuários comprando mais coisas do que compravam anteriormente, né, mais produtos, executando mais compras desde suas casas do que faziam antes, e de usuários fazendo a sua primeira compra. E aí, para compartilhar um dado curioso com todos aqui, o crescimento que a gente mostra aqui na tela, em laranja a gente tem a Black Friday de 2018, em vermelho a gente tem a Black Friday de 2019. Em amarelo, perdão, a gente tem o que foi abril de 2020, um crescimento de 94% sobre o que foi a Black Friday de 2019. É um dado bastante curioso, né, do Promobit, que traz para a gente essa informação de que, gente, a gente vai ter, de fato, que esperar um crescimento ainda mais agressivo na Black Friday desse ano com relação aos anos anteriores. Né? Outros dados que vale a pena a gente compartilhar, um crescimento de 30% em busca por cupom e 74% em busca por cashback. Né? Cashback é um termo que está se popularizando. Né? É curioso você ver como pessoas que não lidavam com esse termo antes, hoje em dia já tratam esse termo de forma corriqueira. Né? E não existe uma palavra em português, não se aportuguesou a palavra, o próprio termo cashback é buscado e já faz parte do dia a dia das pessoas. Então, isso também demonstra aí como cupom e cashback entram na jornada, falando especificamente dessas duas verticais de afiliação, entram na jornada do usuário de forma cada vez mais presente, cada vez mais corriqueira. Então, para você é importante saber que as alavancas que você vai mexer devem conversar com as buscas que os usuários estão fazendo. Essas são duas formas que você pode sempre considerar muito forte em crescimento para esse período. Cupom, cashback, e a gente vai falar de algumas outras. Um outro dado curioso é que os eletrônicos vêm, né, mantendo a liderança ali no que é mais procurado, porém, né, a cadeira de escritório foi uma novidade na top list ali de buscas. E por que isso? Porque, basicamente, as pessoas estão precisando estruturar, ou precisaram, né, ao longo desse ano, estruturar suas casas para ter um ambiente que comporte o seu dia a dia de trabalho, né? Que você tenha um espaço seguro, um espaço confortável, que você troque sua cadeira por uma cadeira que de fato te permita passar horas sentado nela, né, e sem problema, sem que isso te cause algum problema. Então, a gente vê
que o comportamento do consumidor esse ano ele foi muito diferente do que a gente tem nos anos anteriores, tanto em termos de crescimento, quanto em termos de produtos que estão nessa busca do consumidor. Então, vamos falar um pouco sobre estratégia. Olha que dado interessante. Quando eu estava aí do lado de vocês no e-commerce lá em 2016, 2017, eu lembro que cada ano a gente tinha uma novidade, né? Em 2016, os sites viravam para Black Friday, em 2016, não, perdão, em 2015. Em 2015, a virada dos sites foi mais ou menos entre 8, 9, 10 da noite. E aí vinha o site selado, começou a Black Friday, 10 da noite, entre 8 e 10 da noite da quinta-feira. Quem está há mais tempo no e-commerce vai lembrar disso. Em 2016, foi muito mais próximo do início para o meio da tarde da quinta-feira, né? A virada da Black Friday. E aí, em 2017, eu lembro que de manhã os sites já estavam virados na quinta-feira com toda a informação de Black Friday. Só que teve uma outra mudança de comportamento que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos anos, né, com a popularização da Black Friday, que são pontos como não mais falar de Black Friday especificamente, mas falar da Black Week, falar da Black November, né? E você conseguir dessa forma dividir esse momento ao longo de todo o mês, que te gera, enquanto anunciante, alguns benefícios, né, como não contar com todos os ovos na cesta no dia da Black Friday, então você vai conseguir já ter um mês mais forte que vai atenuar essa necessidade. Imagina que você entra com todas as suas ofertas especificamente no dia da Black Friday, tem um problema no site, que pode acontecer, tomara que não, mas o risco que isso né, que isso representa. Então, os sites começaram a trabalhar cada vez antes. Olha só que dado curioso que a gente está vendo aqui. Quando a gente fala de 2018, o tráfego ele já começa a aumentar ali na segunda-feira da semana anterior à semana da Black Friday, né? Mas ele permanece um pouco mais estável ali, e aí na semana da Black Friday, na segunda-feira seguinte, ele começa a subir. Terça, quarta, quinta, e isso é a data, né? Como esse tráfego sobe. E ele se mantém em nível mais alto também para o sábado, né? Comentando também a importância que a gente tem do sábado, domingo e da Cyber Monday ou Cyber Week, que já vem na semana seguinte, né? Com isso, a gente observou que existiu um movimento de crescimento, né, de acesso do consumidor já na semana da Black Friday ali, majoritariamente. Quando a gente vai para 2019, então, que vocês estão vendo em azul aqui, a gente fala de um crescimento que ele extrapola a semana da Black Friday. Ele já começa um pouco antes. Então, isso corrobora com esse ponto da Black Week, da Black November, de como a gente tem que estar preparado para isso. Então, primeiro ponto estratégico que é relevante aqui a gente considerar é que para as alavancas em afiliação que você vai trazer, não espera chegar lá a data não. Já faz uma análise de quais são os produtos que você quer antecipar, que você não quer onerar o seu faturamento lá na frente, que também tem essa questão faturamento barra logística, que a gente conhece bem, né? Quanto mais volume naquele período, mais caótico pode ser, dando problema para você entregar para o seu consumidor e dando problema de saque. Então, para diminuir esses potenciais problemas, quanto mais você antecipar, melhor. E lembrando que o canal de afiliação é um excelente canal para você antecipar esse tipo de alavanca. Então, você pode não necessariamente mexer no preço agora, mas mexer no cupom, fazendo com que esse usuário que já tem esse comportamento, ele tenha um preço que seja parecido ao preço que ele teria na Black Friday através de uma alavanca específica que você está levantando agora. Isso vai ajudar você a antecipar essas ações. E, no geral, todas as ações de outras verticais, né, que a gente pode falar como conteúdo, os teus players de conteúdo no programa, eles estão já gerando awareness, falando de como vai ser a sua Black Friday, ou mais importante, de como está sendo o seu mês de novembro. Isso é importante para você conseguir alavancar suas vendas já durante todo o mês de novembro, né? Ou quando a gente pensa, por exemplo, no seu canal de retargeting, remarketing, né, via afiliação. Você já tem algum plano de incentivo para os teus parceiros
que faça com que eles tenham maior rentabilidade sobre o inventário que eles comprem e eles possam bidar melhor no seu inventário, isso também vai te ajudar a conseguir uma melhoria de impacto em um inventário que não necessariamente você alcançaria com as suas mídias de retargeting tradicional. Então, a gente tem uma série de ferramentas, de alavancas que você pode começar a utilizar desde já, dentro do canal de afiliação, e o mais importante é ter esse mindset, né? Um mindset que seja olhando para o mês de novembro de forma distinta, como um todo, e não especificamente para a data. Isso é chovendo molhado quando a gente fala de e-commerce no geral, mas quando a gente fala de afiliação, ainda há muitos anunciantes que olham só para o mês, para a data, ou para o finalzinho da semana ali, como o momento de colocar suas alavancas de forma mais agressiva. Lembrando que o mês todo é momento de colocar as alavancas de forma agressiva, porque o usuário já está preparado e já está esperando isso do seu comportamento. Um ponto curioso, esse ano, né, a gente teve uma presença muito forte, ou muito mais forte do que historicamente, do 11/11, né, especificamente a data de ontem. Então, foi uma surpresa positiva para a gente ver que tinha uma série de e-commerce, uma série de anunciantes que não só prepararam ofertas para a data, como trabalharam muito forte as mídias para a data, trabalharam muito forte a afiliação para a data, trabalharam inclusive mídia offline. Vocês devem ter observado, quem teve tempo de assistir televisão nesse período, que a gente teve alguns anunciantes levando a propaganda sobre o 11/11, inclusive para a televisão como mídia. Análise da concorrência. Esse é um outro ponto fundamental. Quando a gente está nesse período, cada movimento que o seu concorrente fizer vai representar um potencial ganho ou perda muito forte para aquele dia, né, para aquela data. Então, estar de olho no que a concorrência faz é muito, muito, muito importante. Aqui a gente deixa um printzinho, por exemplo, de uma página de cashbackers, né? É um exercício simples, você entra na página e dá uma olhada, como está meu cashback com relação aos meus concorrentes, né? Dá uma olhada rapidamente em quem são eles e veja se você está bem ou mal posicionado. E veja dentro, obviamente, do nível de rentabilidade que você espera para aquele período, adequar a sua oferta, né, o seu cashback, para conseguir fazer frente à concorrência. Isso é um ponto muito importante, muito estratégico, que você sempre tem que ter em consideração. Outras formas, se você quiser entrar nas páginas de cupom e procurar pelos seus concorrentes, isso também vai te ajudar a se posicionar bem. E você vai entender se o nível de alavanca que você está promovendo para os seus usuários, ela é igual, melhor ou pior que a dos seus concorrentes. Se você vai se posicionar acima ou abaixo, decisão estratégica sua. Sempre lembrando, tem que estar alinhado com a sua expectativa de rentabilidade. Aqui do nosso lado na Aimee, a gente sempre foca muito na rentabilidade do cliente. Então, a gente espera que as ações que a gente executa sejam sempre as ações alinhadas com a sua estratégia. Por isso que a gente quer caminhar sempre muito próximo de você para entender quais são elas. Estar acima tem que ser conversando com a sua rentabilidade. Estar abaixo tem que ser conversando com a sua rentabilidade também. Isso é um ponto muito importante. Se você tem ofertas específicas que vão entrar somente na sexta-feira, somente na data da Black Friday, aí lembra aquele ponto que eu comentei lá no início, quando a gente fala de Black Friday considerando somente a data, né, aqueles produtos específicos que vão entrar somente na data, esteja atento que potencialmente a concorrência vai ter entrado com esses produtos antes. Então é importante que você não deixe para entrar somente meia-noite, né, na hora da virada. Faça essas alavancas fluírem dentro do seu canal de afiliação antes. Então, a gente pede 48 horas de antecedência, né, para que todos os publishers possam estar preparados para fazer essa divulgação. Se você olhar o share que você tem em afiliação, você vai ver que quanto mais você divulgar dentro desse canal com essas alavancas específicas, melhor vai ser o teu ROI garantido ali de afiliação, considerando os canais onde você tem CPA last click, né? Então aquele ROI garantido, melhor vai ser o teu volume, né, nesse caso, então considerando o teu ROI garantido, e por outro lado, você vai ter mais tempo perante os seus concorrentes para que essa informação seja disseminada entre os seus afiliados e os consumidores que eles têm nos canais deles, né, que eles encontram nas páginas deles. Com isso, então, um ponto importante que você vai precisar salientar sempre
é que o seu canal de afiliação ele tem um tamanho, né? Você sabe aí, olhando o seu GA, né, sua base de analytics, qual que é o tamanho que ele tem. Quando você pensar nas ofertas que você vai divulgar, lembra que ela vai atingir aquele share de usuários que você tem. Então, você vai aumentar ou diminuir esse share ao longo desse período, mas ele tem ali uma característica bacana que você consegue prever aonde você chega. Então, não é um tiro que você vai dar numa mídia que vai sair abrindo para todos os lados, é um tiro que você consegue metrificar, né, mensurar muito bem o potencial tamanho que ele tem e subir e descer suas campanhas com certo nível de maleabilidade ali. Para te ajudar, dentro da plataforma da Ewin, é muito importante que você entre e faça suas análises dentro dos nossos relatórios. A gente tem uma série de relatórios que você pode olhar, né? E esses relatórios eles trazem informações muito relevantes. Um deles, e o mais básico de todos, desempenho por afiliado. Por que desempenho por afiliado? Quando a gente fala em rede de afiliação, ainda é comum em alguns casos, hoje em dia menos, né? Mas ainda é comum que o anunciante confunda a rede e os afiliados, né? Olhar só para a rede que você trabalha e os resultados que ela te gera, né? Tem um nível de relevância, entender como esse resultado se divide sob os afiliados, sob a rede, né, com relação aos afiliados que estão gerando performance para você, vai ser sempre muito importante para você entender como esse comportamento diferente que existe na sua jornada conversa com o comportamento dos usuários de cada afiliado que você tem. Então, como a gente sempre fala de termos momentos de interação na sua jornada que são distintos de acordo com aonde o afiliado tem conexão com o seu usuário, é importante você saber como cada afiliado, ou cada grupo de afiliado, pelo menos, conversa com essa jornada. E aí você vai dizer, olha, para os afiliados que me geram muito tráfego, que são afiliados de topo de funil, mas que perdem a conversão ao longo da jornada, eu quero, por exemplo, oferecer um benefício específico, como pode ser o que a gente chama de commission by assist, ou seja, cada vez que um usuário que passou por esse afiliado, que esse afiliado me gerou, né, ou que passou por ele teve influência, executar uma compra onde o last click não é desse afiliado, eu quero que ele receba algo por isso. Eu quero incentivá-lo a trazer mais usuários qualificados para o meu site, né? E aí a gente começa a remunerar um afiliado no commission by assist. Esse valor é como se fosse um CPC, tá? É um valor fixo, não é um valor que tenha relação com o CPA, o percentual da venda sobre o percentual sobre a venda gerada. Não, ele é um valor fixo. Você paga pelo usuário que acabou gerando uma venda e esse afiliado não é o last click. Então, colocando um exemplo prático, de novo, a Eduarda entrou para fazer uma pesquisa de conteúdo, né? Estava olhando, pesquisando sobre vinhos, porque ela vai comprar os vinhos do Natal. Entrou num site que tem um conteúdo super rico sobre vinhos, né? E falava, o e-commerce tal tem excelentes vinhos a excelentes preços. Clicou, foi para o site do e-commerce. Depois ela não executou a compra. Depois disso, dias depois, ela volta por qualquer outro canal, seja pelo seu retargeting, por exemplo, porque ela entrou para o seu inventário, ela pode ser pelo seu próprio CRM, porque ela se cadastrou no teu site para receber as ofertas, ela pode voltar por CPC, porque ela lembrou da tua marca e na hora de comprar, executar a compra, de fato, ela foi lá no buscador e procurou pela tua marca direto, e aí com isso, ela vai executar uma compra onde o awareness gerado foi pelo afiliado, mas o last click não vai ser. Isso é normal para afiliados de topo de funil, eles já sabem disso. O que eles fazem normalmente? Eles não trabalham a CPA, eles trabalham a CPC. O que a gente tem de opção para você que prefere estar muito atrelado à performance? Você pode dizer para esse afiliado que você vai remunerar o clique que gerou uma venda. Aí você fala, olha, eu vou pagar R$5 para cada clique que me gerar uma venda. R$2, R$20, você tem que entender quanto te vale esse clique. E aí, com isso, sempre que ele te gerar essa venda assistida,
ele vai ser remunerado por ela. Isso incentiva os afiliados, e a gente viu isso acontecer na Europa 2 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar esse modelo, e já está vendo isso no Brasil desde que a gente migrou a plataforma. Isso incentiva o afiliado de topo de funil para que ele consiga te gerar mais tráfego qualificado e que ele se engaje na sua campanha, que ele não se engajaria antes, que ele sequer entraria no seu programa, porque o seu programa não remunerava a CPC. Agora você está remunerando por assistência, e para ele faz sentido. Então, essa é uma dica muito, muito, muito importante que você já pode começar a usar amanhã. É super fácil de você fazer o teu Commission by Assist funcionar na sua campanha, né? Caso você tenha instalada o nosso pixel com todas as necessidades para isso. Se você fez a instalação padrão, já está coberto. Uma outra forma que você pode incentivar esses afiliados de topo de funil é com um cupom específico para aquele afiliado. Então, olha só, você vai ter, voltando no exemplo do site de conteúdo para vinhos, né? Vamos supor que exista um site que chama Meu Vinho, Minha Vida, né? Não sei se existe, eu acabei de criar esse nome. Então, você vai dizer, olha, para você, Meu Vinho, Minha Vida, se você me gerar usuários, como você me gera usuários e você não necessariamente é o last click, eu vou te dar um cupom específico. Esse cupom só serve para você. Tem 10% de desconto em todos os vinhos que você vender. O cupom vai chamar Meu Vinho, Minha Vida 10, por exemplo, né? Isso quer dizer que qualquer usuário que você tenha que registre uma compra, seja com last click do site, desse afiliado especificamente, ou não, mas cujo cupom utilizado foi o Meu Vinho, Minha Vida 10, quem vai receber a comissão por essa venda vai ser o site Meu Vinho, Minha Vida. Então, isso ajuda para que você faça com que afiliados que geram tráfego qualificado no topo do funil, mas que não têm capacidade de gerar conversão para você, eles comecem a te gerar um tráfego mais focado em conversão, porque ele vai começar a produzir conteúdos falando do seu site que conversem também com venda, com performance. Ele vai falar, olha, o site tem vinhos maravilhosos, e além disso, se você comprar essa semana, se você comprar hoje, com o cupom Meu Vinho, Minha Vida 10, você tem 10% de desconto. Isso serve para blogs, isso serve para provedores de conteúdo, isso serve para influenciadores, que é uma vertical que cresce cada vez mais aqui dentro da AION. Isso pode ajudar muito o teu site a gerar mais vendas. Então, é uma maneira também bastante interessante, bastante inteligente de você começar a trabalhar os afiliados de topo de funil. E aí, quando você vai olhar para os relatórios, você vai ver que existe uma infinidade deles. Então, o mais importante aqui é analisar os relatórios de forma que ele te traga as informações necessárias para você gerar sempre melhorias no seu programa. Pô, Fernando, qual o share que eu tenho, né, de afiliados de social, por exemplo, né, aqueles afiliados que geram uma venda por impulso de forma muito rápida e sempre com usuários que estavam fora da sua jornada, né? Ele não fala com usuários que estavam dentro da sua jornada de compra, eles trazem usuários novos. Você, olhando o teu relatório básico, padrão de desempenho por afiliado, você já vai conseguir ver qual que é o share que você tem e você já vai conseguir entender se você precisa incentivar esse canal de forma diferente ou não, de acordo com a evolução que você vai tendo ao longo do canal. Então, aqui, por exemplo, você consegue ver onde ficam as suas vendas totais, né? Quantas vendas esse afiliado específico me gerou, quantas vendas esse afiliado me assistiu, olha só que legal. Então, muitas vezes eu estou falando de um afiliado que gera muito tráfego, gera muita venda, mas ele também me gera muita assistência. E aí eu tenho que fazer uma análise que ela é relativamente simples. Tem uma análise que eu sempre faço de forma básica para entender se isso está funcionando ou não, que é afiliados com muitos cliques. Então eu clico aqui para entender quem são os afiliados que têm maior volume de cliques. Depois eu segmento pelos afiliados que têm a menor taxa de conversão, e aí eu já sei quais são os afiliados que me trazem muito tráfego, mas não me trazem muita receita lá no final, né? Não me trazem muitas vendas. E aí eu faço uma segunda análise, que é por que ele não está me trazendo muitas vendas?
eu preciso entender se ele não me traz muitas vendas, porque o público dele é desqualificado ou porque eu não estou incentivando esse público a executar essa compra nesse momento direto, né? E aí, com isso, eu posso utilizar a minha taxa de conversão. Então, se eu olho quantos cliques ele me gera e a menor taxa de conversão, eu já vou entender quem são os que me geram muitos cliques, poucas vendas e começar a identificar quais são as formas de trabalhar com eles. Esses dados, eles estão disponíveis para vocês no relatório, né, no campo de relatórios lá da plataforma, assim como eles também estão disponíveis para vocês no Excel que você extrai. Daí, você extrai e faz todas as análises que você quiser. Tenho certeza que isso vai te ajudar. O desempenho por tempo é um outro relatório que te ajuda muito para entender como está a evolução, né? Você pode fazer o desempenho por tempo de tudo, e você pode fazer o desempenho por tempo especificamente a um afiliado, a um produto, ao que você quiser medir ali. É muito parecido com o que você tem no seu Analytics, né? Então, você vai vendo ali como você evolutivamente consegue trabalhar para gerar vendas e quais alavancas que você está fazendo, né? Estão ajudando ali os teus afiliados de topo, os teus afiliados de middle, os teus afiliados de fim de funil. E aí, lá no fim, você sempre vai ter as informações sobre o que você consolidou, né, ao longo do tempo. O que é importante a gente falar sobre o monitoramento durante, né, durante a Black Friday ou durante as ações que estão acontecendo? Tráfego. Tráfego é uma métrica que ela costuma ser relativamente ignorada para o canal de afiliação por parte dos anunciantes. Quando o tráfego, ele vai te ajudar muito a entender, como eu comentei agora há pouco, quem está te trazendo de fato usuários qualificados, né? Então, pode ser que você esteja gerando muito tráfego e não esteja convertendo, e aí é uma questão de quem te traz ou das alavancas que você tem. Se você traz muito tráfego e não está convertendo em um afiliado de topo de funil, você tem aquelas opções que eu te comentei antes, né? Você pode incentivar esse afiliado de uma forma diferente, para que ele incentive o seu anunciante, o seu usuário, perdão, a executar uma compra de forma mais rápida, né? Fazer esse usuário escorregar ali no funil de conversão. Se você tem um alto volume de tráfego, mas uma baixa conversão num player de fim de funil, por exemplo, num player de cupom lá no fim do funil, o que está acontecendo provavelmente? Esse seu usuário, ele está buscando o cupom que os produtos que você tem, né, entregam, ele chega a ver qual cupom existe para você, disponível no seu site, mas ele não está convertendo no seu site. Como é um usuário de fim de funil, e a gente sabe que a conversão, o potencial de conversão desse usuário é muito alto, ele provavelmente está convertendo no seu concorrente. Ele está fazendo com que o seu concorrente está tendo alguma alavanca ali nessa comparação. Cheguei no carrinho, tem o produto aqui, que seria, sei lá, um mouse, né? Pego esse produto mouse, que tem no e-commerce A, no B e no C, vou no site de cupom para dar aquele último check se tem algum cupom disponível, achei para o concorrente, não achei para o seu site. Cliquei no seu site, não vi nada, cliquei no concorrente, o cupom está valendo, está funcionando, está tudo bonitinho. Eu executo a compra lá. Então, você vai ver que você tem um tráfego vindo desse player, né, de fim de funil, mas esse tráfego não está convertendo para você. Para alguém ele está convertendo. Por isso é importante acompanhar e entender para onde ele vai. Taxa de conversão igual, mesma dinâmica, sempre considerando por vertical, ou seja, a taxa de conversão overall, ela vai te dizer como o teu canal de afiliação está e você costuma acompanhar esse número. Perfeito. O que você provavelmente não costuma acompanhar com tanto cuidado é como a taxa de conversão conversa com as verticais diferentes de afiliados. Como está a minha taxa de conversão nos meus afiliados de social? Como está a minha taxa de conversão nos meus afiliados de retargeting? Como está a minha taxa de conversão nos meus conversion boosters, né? As soluções que a Ewin consegue integrar no seu site para acelerar
a jornada de compra do usuário que está dentro do seu site. Se você não conseguir olhar no detalhe essas taxas de conversão, pode ser que você tome decisões que sejam pouco eficazes no canal de afiliação como um todo, simplesmente porque os teus canais de fim de funil estão elevando a sua taxa de conversão, isso está ok. Os seus canais de início de funil estão diminuindo a sua taxa de conversão, e isso está ok, só que quando você olha o dado agrupado e você faz uma ação que seja para todos, preciso melhorar a taxa de conversão do canal como um todo, você privilegia quem já está convertendo bem, ou prejudica quem já está convertendo bem, ou privilegia quem não está convertendo, ou prejudica quem não está convertendo, quando na verdade o que você tem que fazer é privilegiar quem está convertendo bem com algo específico, privilegiar quem não está convertendo com algo específico. Você tem que adequar suas estratégias para cada vertical de afiliado que você tem. Então, essas estratégias, essas alavancas que você vai dar para cada um deles, ela vai influenciar muito a sua taxa de conversão. E aí você vai entender se as ações estão adequadas ou não com o que você está fazendo. E o ROI, claro, né? A gente sempre vai falar de ROI, ROI é a nossa principal métrica, né? ROI-ROAS. O importante quando a gente fala sobre o ROI, em afiliação especificamente, é que tem duas formas de você olhar. A gente sempre vai olhar o ROI as is, né, como ele tem que ser olhado, que é quanto eu gerei de receita, quanto me custou essa ação, fechado, beleza. Um ponto que a gente deixa de avaliar e que faz uma diferença na sensibilidade das suas análises, né, é do tráfego que está me sendo gerado pelo canal de afiliação e que não converte como afiliação, ou seja, não paga um CPA para esse canal. Quanto ele está me gerando de vendas assistidas. Né? E aí você vai ver que o teu custo com afiliação atual, que você sempre linka somente com quem comprou, com quem comprou no Last Click, né, no CPA Last Click, você deixa de entender quem que veio através de afiliação para você, que você não teve um custo atrelado necessariamente à afiliação neste caso, mas que ele também está te gerando uma venda, e essa venda foi super influenciada pelo afiliado que te gerou esse tráfego. Então, você consegue ter uma análise, inclusive, para validar quais são as formas que você vai ter de incentivar esse afiliado a te gerar mais tráfego qualificado como ele está te gerando. O tráfego é qualificado, estou conseguindo fazer com que esse tráfego converta em outros canais. Como que eu faço com que esse afiliado me traga mais tráfego qualificado para eu converter? Tanto através de afiliação, quanto através dos meus outros canais. Sejam canais pagos, sejam canais não pagos. Essa é uma informação muito importante. Pós-campanha. Acabou a Black Friday, todos os resultados mensurados, agora a gente vai falar sobre o que é importante a gente analisar. Bom, aqui a gente tem uma série de metas, de métricas, perdão, que conversam com um ponto que eu vinha falando antes, né? Primeiro, um ponto lá do início, o ponto de é super importante que a gente aprenda o que acontece nesse momento de muito tráfego, de muita propensão à compra, né? E a gente tire as lições, né? Os aprendizados, para a gente levar para o nosso próximo período sazonal. Seja ele a Black Friday de 2021, seja ele tudo que a gente está olhando para antes disso, né? A gente ainda tem Natal que está aí, a gente ainda tem Semana do Consumidor, a gente ainda tem sazonalidades específicas que conversam com o teu segmento de negócio. Se você vende chocolates, por exemplo, Páscoa, vai fazer uma conexão mais óbvia aqui para ficar claro, mas entendendo então como que a gente consegue analisar todos esses tipos de informação lá dentro da nossa plataforma. Então, o que a gente vai fazer nesse momento, e tem um mosquitinho aqui, o que a gente vai fazer nesse momento lembra dos relatórios que eu comentei lá atrás? É olhar em cada um dos relatórios como o meu desempenho está acontecendo. Quando eu olho esses relatórios, eu consigo identificar, por exemplo, quais são os afiliados, como eu comentei antes, que estão me gerando a melhor performance, que me geraram a melhor performance durante o período sazonal. Né? Pô, aprendi que incentivar esses afiliados dessa forma funciona, check, ótimo. Beleza, deixa eu anotar aqui, próximo ao período sazonal, essas lições já estão aprendidas. Não funcionou, poxa, o meu afiliado de
de social, por exemplo, ou o meu canal de social como um todo, não gerou vendas no nível que eu esperava. Por que não gerou vendas no nível que você esperava? As minhas ofertas, elas eram bem agressivas, que é o que esse canal precisa, porque ele gera senso de urgência, né? A pessoa tá ali passando, scrollando o Facebook dela por qualquer motivo, vendo fotos, vendo notícias, etc., seja no Facebook, seja no Instagram, seja na rede social de preferência, e aí ela passa pela mensagem do grupo que o seu produto teria sido exposto, né, nesse caso. Vocês viram que a loja de vinhos está com 10% de desconto com esse cupom aqui? Essa pessoa não estava procurando por vinho, ela simplesmente vai entrar lá porque ela recebeu essa mensagem. Então, ela é um usuário totalmente frio para você, não necessariamente ela passou pelo seu site antes. Ela entra, compra ou não compra. Se você vê que você não tem tráfego proveniente, né, você não teve tráfego proveniente de social, ou porque as suas ofertas não estavam no nível interessante, né, para o canal de social divulgar, ou porque quando você enviou essa oferta, você não enviou com tempo suficiente para que os canais pudessem colocar a tempo das pessoas executarem as compras. Então, são 2 aprendizados rápidos que você já pode ter. A minha alavanca preço estava ok? Sim, não, check. Análise de concorrência. Meus outros canais venderam super bem, por que esse não vendeu? Então temos um problema aqui, pode ter sido tempo. Pode ter sido tempo que você não deixou para esse canal acontecer. Produto, mesmíssima coisa. Quando a gente vai falar de análise de afiliado, a gente sempre recomenda chegar até no nível produto. Quais foram os produtos que o canal de afiliação vendeu para você? Olha que interessante, o canal de afiliação me vendeu super bem produtos de utilidades domésticas, né? Que é uma categoria que eu tenho certa dificuldade em conseguir vender. Legal, você já sabe que o canal de afiliados pode te ajudar. Mais do que isso, quais foram os afiliados que te ajudaram a vender utilidades domésticas? E aí você consegue identificar a alavanca, a categoria e o afiliado que vai fazer você gerar mais vendas quando você precisar para essa categoria especificamente. Quando você tiver uma promoção, seja período sazonal ou não, você já vai saber também que você pode ativar esse grupo de afiliados. E aí, para isso, a nossa plataforma ela vai te ajudar, eu já mostrei para vocês em webinars anteriores, ou né, nas nossas interações individuais, ela vai te ajudar também segmentando o teu grupo de publishers. E aí é um momento bacana de você olhar para esses afiliados que te geraram essas vendas nesse período, e falar, olha só que bacana, esse afiliado aqui me ajuda muito a vender saia. Né? Então, eu vou fazer uma flag, como a gente chama, de saias, e todos os afiliados que têm um bom resultado em saias, eu vou flagar aqui. Quando eu tiver uma nova ação, não sendo Black Friday, que é super generalista, mas que seja especificamente para saias, ou especificamente para roupas femininas de verão, eu vou acionar esse grupo de afiliados primeiro. Eu vou criar algo especial para esse grupo de afiliados. Isso vai te ajudar muito a conseguir levar um aprendizado da Black Friday para o restante do ano. Dispositivos. Né? A gente consegue prover para você uma forma de remunerar os seus afiliados que chama cross-device, ou seja, o usuário começou a busca dele no mobile, chegou na casa dele, fez a compra no desktop, porque para ele é mais confortável, porque ele se sente mais seguro, ou porque ele estava sem um dado do cartão de crédito só ia ter quando ele estivesse lá na mesa dele. Se os seus afiliados tiverem gerando esse tipo de interação, o usuário que entra no mobile e depois converte no desktop ou vice-versa, ou tablet, etc., você consegue fazer esse link, né? A gente consegue, por tecnologia, fazer esse link, e você remunera o afiliado. Então, o afiliado ele tem um ganho de rentabilidade que é justo, ele que te gerou essa venda de fato, que anima ele a incentivar mais os usuários a comprarem no seu e-commerce. Né? Então, cada vez mais ele fala, bom, como o e-commerce dos vinhos, que a gente está usando aqui no nosso exemplo, é muito bom para gerar vendas de usuários mobile, seja que eles finalizem no mobile, seja que eles concluam em outro device, desktop, tablet, etc.,
eu vou seguir aumentando o meu tráfego para ele. Eu vou dar mais destaque para ele nas minhas comunicações, eu vou dar mais destaque para ele na minha página, nos meus disparos de e-mail, se for o caso. Então, isso é muito importante. E entender ao longo da jornada, o hora a hora ali, né? Como que estava o tráfego do teu site na véspera? Como estava o tráfego do teu site às 10 horas da noite? Né? Fazer essas análises também depois é interessante, e você vincular essas análises a qual foi o seu desempenho em afiliação, porque aí você vai ter alguns aprendizados, como, olha só que legal, na semana anterior à Black Friday, eu tinha um nível de usuários buscando por essa categoria de produtos, né? E eu não tinha uma alavanca interessante para esses usuários, ativei essa alavanca via afiliação, qual foi o resultado que me deu? Melhorou? Ficou estável? Poxa, se melhorou, por que melhorou? Quem foram os afiliados que me ajudaram a fazer com que isso melhorasse? Isso a gente falando num perfil semana. Quando a gente vai para o nível hora a hora, você pode entender que, por exemplo, e isso a gente tem uma série de pesquisas que já comprovam, entre 6 e 9 da manhã é um período de entrada dos usuários para entender o que está acontecendo nas promoções, seja da própria sexta-feira, seja da quinta, seja dos dias anteriores. Você tem um pico ali de entrada para os usuários entenderem o que está acontecendo, e aí eles vão começar a pesquisar, né, entre sites, entre e-commerce, para saber quais são as ofertas mais legais. Depois dá uma baixada, porque as pessoas começaram a trabalhar. E aí, meio-dia, entre meio-dia e 2, você tem o teu primeiro pico de conversão, de fato, né? Que são os usuários que olharam ali o hora a hora pela manhã, olharam o teu site pela manhã, perdão, voltaram ao meio-dia já com a decisão tomada para comprar. O que você precisa entender é o que você vai fazer lá naquele horário, das 6 às 9 da manhã, para antecipar essa decisão e não permitir que ele passe tanto tempo pesquisando, né, ou recebendo impactos do teu concorrente. Pode ser que o teu concorrente esteja melhor posicionado em retargeting que você, por exemplo, e ele acabe indo para lá ao invés de executar a compra do meio-dia no teu site, né? Como que você organiza os teus afiliados para que os teus afiliados ajudem a converter esse usuário já no momento em que ele vai fazer a entrada ali às 9 da manhã? Isso é interessante, então, você já começar a setar as suas alavancas antes para você conseguir converter. E aí você vai ter, então, insights para temas como orçamento, definição de metas, né, próximas metas sazonais, como eu falei antes. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria dividir com vocês. Se vocês tiverem perguntas, super à vontade. Eu vou começar com uma pergunta aqui que a gente tem, que é... Tá, entendi. Fernando, obrigado. Gostaria de saber se eu sou responsável por setar as campanhas ou se a Aon seta essas campanhas por mim. Boa pergunta. É uma pergunta muito interessante. Ela tem a ver com o que a gente tem de SLA. Basicamente, o que você tem que ver é qual é o SLA que você tem. Mas de cara, muito provavelmente, o teu account manager ele vai ter 24 ou 48 horas para te responder, né? E para executar a demanda que você trouxe. O que ao longo do ano super funciona. Quando a gente está falando de novembro, o que eu recomendo é que você esteja bastante familiarizada com a plataforma da Aon, para você conseguir antecipar esse tipo de ação diretamente na plataforma, né? Com isso, você consegue identificar ali qual é a alavanca que você quer colocar aí e como você faz para ela tá ativa. Gente, a plataforma ela é super user-friendly, super. Você vai entrar em 2 segundos, você vai conseguir colocar o teu cupom ativo, você vai conseguir colocar as tuas peças, né? Você vai conseguir subir teus criativos na plataforma, é super user-friendly. Então, se você é um cliente que é autogerenciável, né, que é o que a gente chama de self, você, por padrão, já faz isso naturalmente ao longo do ano inteiro. Se você tem um nível de atendimento ali com o seu account manager, ele vai variar de acordo com o nível de serviço que você tenha. Mas nunca vai ser com a velocidade que você precisa nesse momento, necessariamente. A gente vai te atender o mais rápido possível, mas pode ser que um delay te atrapalhe. Vale a pena você focar em fazer
rapidamente executar aí as suas demandas na plataforma. A gente tem uma série de tutoriais, e se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever e a gente explica como fazer. Outra pergunta aqui, como faço para adicionar um cupom específico para um afiliado? Tá, vamos lá. É bem simples, tá? Você vai dentro do Commission, deixa eu abrir minha plataforma e eu vou fazendo, vamos ver se eu vou conseguir dividir a tela com vocês. Mas é uma ferramenta bem simples. Eu vou colocar em português primeiro, para eu conseguir falar nos mesmos termos que provavelmente vocês vejam quem tem a plataforma em português. Um segundo. Mudando de idioma. Então, cliquei no meu nome, coloquei português Brasil, certo? Vocês não estão vendo a plataforma porque eu não estou conseguindo compartilhar com vocês, mas não tem problema. Então, vamos lá, bem rapidinho. Você vai clicar em... Um segundo, que eu estou abrindo uma conta para usar como exemplo. Então, quem estiver na plataforma e quiser me acompanhar, ótimo. Quem não tiver, é bem simples. Depois a gente pode pedir para os accounts mandarem um tutorial, mas é bem simples. Você vai clicar em Ferramentas. Em Ferramentas, você vai para Minhas Ofertas. E aí, lá em Minhas Ofertas, a plataforma vai perguntar se o que você está criando é uma promoção ou é um voucher, né, um cupom. Você vai clicar em Cupom, né, Voucher. Vai preencher a primeira tela com os dados que ela pede ali. São quatro dados bem simples. Qual que é o código? Então, o código que você vai usar. Lá no nosso exemplo era... não lembro o nome agora, mas dos vinhos, né? Vinho 10. Você vai colocar o nome do cupom, vai dar um título para essa oferta para você saber, né? Depois como você colocou. Então, pode colocar vinho 10. Você descreve se você quiser, um campo opcional. Você também descreve a campanha se você quiser. Então, esses dois primeiros são campos obrigatórios. Você vai setar a data de quando esse cupom vai estar ativo e clicar em continuar. Quando você clica em continuar, vai aparecer para você uma opção perguntando se esse voucher que você está colocando no ar, ele é um voucher específico para um afiliado ou não. E aí você clica em sim, né? Você só ativa ali o botãozinho. E aí ela vai te perguntar para qual afiliado. E quando você começar a escrever o nome do afiliado, ela já vai aparecer ali na lista suspensa os afiliados potenciais com aquelas letras que você está colocando. Clica no afiliado, está criado o teu cupom. Bem simples, bem fácil, super objetivo. Então, uma forma muito fácil aí de você conseguir conectar afiliados de topo de funil, por exemplo, a um cupom específico que é uma alavanca de fim de funil e antecipar a forma de você conseguir gerar resultados, né, através desses afiliados. Gente, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Se tiverem mais perguntas, mais dúvidas, teve algumas perguntas que eram muito específicas, e aí, quando elas são específicas, a gente prefere responder em fórum privado, então não se preocupe, a gente vai responder. Conta com a gente sempre, que todos tenhamos uma excelente Black Friday e que a gente possa estar junto depois para comemorar os resultados que a gente obtiver. Ok? Obrigado. Meu contato para quem precisar, bem simples. Meu nome está fernando.soares@reimen.com. Então, quem precisar, sempre às ordens. Obrigado, pessoal. Que vocês tenham uma excelente Black Friday. Boa sorte.